Olá, desgostosos do ano, olá, desgostosas da Ana, eu sou Otávio Uga, este é o Super 8 e hoje já tirei do caminho os piores filmes de terror de 2022 e agora chegou a vez do resto. E quando eu falo resto, tá aí uma palavra bem apropriada para descrever as obras que eu vou mencionar aqui, viu? Então quem tiver comigo nessa, respira fundo porque agora a gente vai mergulhar no chorume dos 8 filmes de 2022 mais inúteis que raspa queimada no fundo do tacho. E pra quem ainda não tá ligado, essa lista é baseada no meu gosto pessoal. Inclusive, eu convido vocês a deixarem a lista de vocês aí também. E já aproveita a viagem, já clica no like, já se inscreve se gostar do canal, se não tiver inscrito ainda, obviamente. E se achar que é valioso ter meus videozinhos aparecendo aí no seu YouTube. Ah, é importante dizer que nessa lista eu poderia mencionar obras piores, mas eu procurei não ficar em produções undergrounds e irrelevantes. Então eu levei em consideração algum fator de relevância, elenco, direção, produtora, orçamento, essas coisas. Bom, então agora sem mais telengortengas, vamos por ordem crescente de radiação, ou seja, vai ficando pior à medida que a lista progride. Em oitavo lugar, eu gostaria de destacar Pinóquio. E por favor, não confunda, eu tô falando do live action da Dona Walt Disney, não a animação do Del Toro. Mas assim, eu confesso que esse filme quase não entra. Primeiro porque ele não me encantou, mas eu também não cheguei a detestar como muitos detestaram. Segundo porque tinha a maldição de Bridge Hollow disputando ali no tete-a-tete, mas eu acabei desempatando pelo quesito repetição. É porque eu mesmo tenho uma limitação baixa para essas versões infinitas de histórias clássicas, sabe? Pinóquio, Romeu e Julieta. E Pinóquio apareceu aqui na nossa lista porque narrativamente chove horrendamente no molhado, contando de novo pela 40ª vez a história do boneco de madeira que ganha vida, mas ao buscar se tornar um menino de verdade, acaba se metendo em tremendas confusões. É uma versão tão xoxinha que funciona nas sombras da versão original, mais fornecendo imagens realistas para o que já vive no nosso imaginário do que agregando alguma coisa de relevante. Sim, faltam novidades sólidas que justifiquem essa nova versão, como, por exemplo, a animação do Del Toro fez. Trouxe novidade, trouxe frescor, identidade, valor próprio. Esse Pinóquio aqui da Walt Disney até tem algumas mudancinhas, mas ou elas trocam 6 por meia dúzia e acabam não saindo do lugar, ou elas não se encaixam bem, como algumas tentativas fracas de atualização, as musiquinhas bem blé, e o final inexplicável de tão broxante, abrupto e despropositado. E em outros fatores que exigiam alterações, o filme não fez. Como, por exemplo, é o caso da dupla de vagabundos charlatões ainda sendo composta por animais antropomorfizados. Isso muito bem funciona numa animação sem a devida contextualização. Só botar lá que já encaixa, por causa do ambiente naturalmente artificial. Mas numa versão em live action, aí ficou muito esquisito. Agora sim, para não dizer que eu não tenho nada a elogiar sem ressalvas, eu acho que tem um trabalho visual bacana, com efeitos bacanas, afinal de contas é um filme caro, então tinha que ser bem feito. E outra coisa que merece destaque é o excelente time de vozes e algumas performances, sobretudo a de Tom Hanks como Gepeto, que consegue brilhar até mesmo num filme fosco como esse. Mas, se o filme anterior não chegou a me frustrar, isso eu não posso dizer sobre Jurassic World Dominion, que foi um verdadeiro balde de água fria no meu ânimo em finalmente poder conferir o elenco clássico reunido. E olha que eu tava de boas até mesmo com a ideia da reunião tendo que contemplar a nova geração e Chris Pratt mãozinha. Rapaziada, esse trem descarrilhou demais com uma aventura que tá dedicada a chamar a gente de trouxa de várias formas. Veja só, o filme anterior, Reino Ameaçado, deixou de bandeja pra esse aqui um baita diferencial com os dinos soltos na civilização, mas aí Dominion apenas pincela sobre isso, salta no tempo para quando a sociedade já se acostumou e se dedica a contar uma história de uma menina clone e ameaça de gafanhotos, porque é isso que a gente quer ver num filme de dinossauros, com trocentos arcos e personagens que entram e saem de cena sem dizer a que vieram. É uma mistureba tão fracionada que às vezes nem parece um filme dessa franquia. E então, quando os realizadores lembram que os dinos precisam aparecer para justificar o pertencimento na franquia, eles metem uns ataquezinhos burocráticos quaisquer. Fora que toda essa farofa serve para mascarar o quê? A falta de originalidade desse filme. Sim, porque mais cedo ou mais tarde ele vai se dedicar a reprisar o que os 4 primeiros filmes fizeram e fizeram melhor. E aí o roteiro dá um jeito de conectar toda essa mistureba de arcos e personagens e gafanhoto e birosca toda a custo de muito atalho e conveniências
pra lá de preguiçosas. E de forma igualmente artificial, os microprobleminhas que vão aparecendo ao longo da duração geralmente são resolvidos na hora H à base de muita coincidência absurda. Sério, toda vez que o Chris Pratt aparecia com aquela mãozinha pra resolver tudo milagrosamente, eu queria socar a fuça do desgramento. Ah, e se Jurassic Park nasceu querendo nos fazer acreditar que dinossauros poderiam voltar à vida, Jurassic World Domínio passa a transitar e defecar pra suspensão da descrença, já que os mocinhos estão ainda mais super-heróicos do que muitos heróis da Marvel e da DC. Nossa, é tudo tão exagerado e forçado que os mocinhos jamais parecem realmente ameaçados, e isso acaba esvaziando demais a empolgação que a gente deveria sentir. Eu fico de coração partido ao colocar animações nessas listas de piores, porque por mais bobão e mal feito que seja o filme, isso pode não tirar o seu poder de se comunicar com a pirralhada, porque as crianças naturalmente não são muito criteriosas. Mas eu sou incapaz de assistir a um filme com olhos de criança. E quando se trata de um novo filme de uma franquia que já mostrou habilidade em se comunicar com o público acompanhante também, aí não tem como fazer vista grossa. Pois esse é o caso de A Era do Gelo, As Aventuras de Buck Wild, cujo grande atributo é sua capacidade de ser repetitivo, de genérico, que é simplesmente replicando o básico de trama e clichês de ciladinhas de animações infantis, e repetitivo em si, internamente. A história é basicamente os dois gambás voltando ao mundo perdido para se sentirem independentes. Lá eles encontram a doninha Buck e enfrentam vilões dinossauros. Porém, desde que os desinfelizes chegam nesse lugar, as cenas e os probleminhas parecem todos iguais. Os personagens correm para lá, correm para cá, sobem, pulam, caem, se batem, voam, mas o filme não parece sair do lugar. Todos os conflitos preservam a mesma dinâmica, apenas evitando se concluir para poder estender a duração do filme e categorizar ele como um longa-metragem. Como eu disse, a criançada pode até gostar, mas a marmanjada deve penar para aguentar os meros 82 minutinhos disso aqui, porque te falar, parece uma eternidade. E olhe que eu nem fico bolado com a animação com menos acabamento do que o de costume. Quando o efeito visual, a técnica de animação é incrível, eu acho que vale o elogio. Mas quando é aquém do padrão, eu mesmo acabo tolerando como se fosse um estilo mais rústico, sabe como é? Só que para isso o filme precisa compensar com conteúdo. Faltando conteúdo, aí a gente vai buscar no visual e encontrando um esforço técnico que parece inferior até ao original de 2002, aí é uma frustração a mais que se soma. E junta tudo isso, a gente tem o quê? Um filme bem mequetrefe. Esse próximo filme pode parecer fora de lugar aqui, eu tô falando de Chamas da Vingança. Talvez você ache que ele deveria ter entrado na lista de piores de terror, mas calma que eu vou explicar porque eu coloquei ele aqui. Eu assisti com o pensamento dele ser um terror, ele foi vendido como terror, ele tá sendo catalogado assim, mas apesar de alguns elementos muito isolados, na prática mesmo, esse filme não é terror. Primeiro porque nem chega perto de provocar na gente qualquer reação desse gênero e nem parece querer provocar. Segundo que tá muito mais pra uma aventura de ficção científica com um tiquinhozinho de violência. Beleza, tirado isso do caminho, agora a gente pode falar da falta da qualidade. Pense numa narrativa murcha, sem energia, sem credibilidade. Uma guria que tem o poder de incendiar as coisas se descontrola quando fica irritada e chama a atenção da agência governamental que seus pais tanto lutavam pra se esconder. Mas olha, essa pirralhinha é chata demais, mimada do Caboges. Pudera, ninguém pode contrariar que ela já quer tacar fogo, né? Só que aí a gente pensa, poxa, mas esse dilema de não pode contrariar, ela poderia render uma boa trama. Agora, me pergunte se rende. Rende? Até o falho Brightburn conseguiu ser muito mais eficaz nesse quesito, já que criava situações em que os superpoderes da criança mimada funcionavam como uma real ameaça e colocava a vida de inocentes em risco. Aqui isso praticamente é nulo, e quem ela coloca em risco a gente quer mais aquele se lasque mesmo. E o vilão? Insosso que só ele. E o filme ainda tenta subverter essa imagem do vilão, mas se já não sabia o que fazer com ele enquanto vilão, pra trabalhar essa subversão é ainda pior. O cara fica lá, balançando pra lá e pra cá, sumindo e reaparecendo forçosamente apenas de acordo com a necessidade do texto. É um negocinho jogado que dá dó. Assim como todo o resto que parece que vai decolar e gerar alguma situação da hora, mas nunca chega lá. No máximo gera alguns causinhos tangenciais, mas são constrangedores de ruins. Nem o Zac Efron, que apresentou um maior esforço ao projeto, conseguiu salvar o passeio. Até porque ele dava umas estaladas sem propósito no pescoço toda vez que ia usar o superpoder, e aí isso mais me distraía do que qualquer coisa.
E lá vem mais uma animação dedicada à pivetada para contrariar o meu intuito de evitar animações. Dessa vez eu tô falando de Marmaduke. E gente, se as aventuras de Buck dava até para tentar pensar em evitar, esse aqui não dá não. Porque assim, eu preciso falar com todas as letras. É ruim pra caboges. Marmaduke é um cão levado que um dia chama a atenção de um treinador que faz tudo para ele se tornar o campeão em disciplina canina. Mas assim, eu acho que eles tinham a sinopse e decidiram fazer o filme. Porque dizer que a trama e os diálogos que a gente confere em tela vieram de um roteiro é uma ofensa à profissão de roteirista. No máximo, dá pra dizer que eles escreveram às pressas um primeiro tratamento de esboço e decidiram animar depois disso. É tudo tão largado ao se colar-colou que espanta. Uma premissa hiper básica, recheada com falinhas chulés em umas situações sem qualquer inspiração. As encrenquinhas são bestas demais pra empolgar e as piadocas já não funcionam no conceito. Na prática, então, falta sustentação contextual e falta muito timing cômico. Se piada de peido e cocô já são naturalmente meio forçadas, as daqui tomam um rumo tão nada a ver que impressionam. Não só essas piadas, como todas as demais. Passam longe de provocar o grande intuito de piadas, que é fazer a gente rir. Talvez, sendo uma criancinha muito pequenininha, talvez funcione, não sei, né? Caso contrário, dão é vontade da gente se esconder. Principalmente quando a gente lembra que elas foram concebidas por humanos adultos. E na falta de conteúdo, se a gente buscar algum atributo visual, eu preciso dizer, é até pior do que as aventuras de Buck. Em alguns momentos parece que a versão final foi aprovada com esboços de animação. Falta textura, sombra, fluidez, falta tudo. É um negócio feião mesmo. Novamente, até passaria como estética rústica se o conteúdo prestasse. Mas como não é o caso, é só mais uma pá de cal para atolar essa bomba. E nosso terceiro lugar vai ser ocupado orgulhosamente por Fortaleza, O Olhar do Sniper. Um filme que ninguém viu e ninguém liga, mas apareceu aqui por causa de um único ponto de relevância chamado Bruce Willis. Quem tá ligado nas notícias sabe que o homem tá com afasia, uma doença que causa perda parcial ou total da capacidade de se expressar ou compreender a linguagem. Então, para tentar garantir a aposentadoria, sem perder o padrão de vida, claro, o cara tem se danado a fazer todo tipo de porcaria que ofereça um cachê razoável. Foram 11 os filmes lançados com ele só esse ano. Tudo filme de ação vagabundo que honestamente eu não sei nem por que fazem, porque ninguém quer ver, mas fazem. E como não daria pra colocar tudo aqui, senão a lista seria só isso, a gente reserva um espaço para um representante da categoria Aposentadoria do Tio Bruce. Claro, eu não vou zoar a doença do cara, cujas interpretações já têm se resumido a poucas falas, cara de marrento e lascar tiro nos vagabundos. Mas a gente pode zoar os filmes que ele participa, que são extraordinariamente pavorildes. Esse aqui mesmo já começa troncho no título. Faz menção ao olhar do sniper, só que não tem sniper nenhum nessa jossa. O que tem é uma historinha bem confusa e sem sentido sobre membros de uma agência que se vestem como se vendessem coco na praia. É porque a produção deve ter gastado o orçamento inteiro com o cachê do Bruce, aí o elenco teve que trazer as roupas de casa, só pode. Beleza, aí a tal agência é invadida por uma trupe de ex-agentes que quer ter o acesso à própria conta bancária com 300 milhões de dólares. Por que ele tem essa grana toda? Não sei. Por que a conta dele só é acessada através desse lugar e não numa agência bancária ou num caixa eletrônico? Não sei. Mas enfim, ele quer pegar o dinheiro de volta e aproveita para fazer uma baguncinha com o pessoal da agência que tava lá só fazendo nada e conversando água, que serve de gancho para puxar algum flashback sobre os causos da agência. Ah, e esses espiões são tão desocupados que estavam de bobeira num dia normal fazendo sala para a família de um dos agentes. Pois é, a mãe e a irmã apareceram lá para se hospedar na agência mesmo. E se não faz sentido a agência ser essa verdadeira casa da mãe Joana, depois que a gente vê a saída de posto de saúde que eles usaram para fingir que era aeroporto, aí, meu filho, a gente tolera qualquer pataquada. E olha que são muitas, viu? É uma compilação de atuação, lutinhas e coreografias de cena vagabundas que, nó! Tem um momento que é maravilhoso. Os mocinhos fogem dos vilões por um corredor. E logo em seguida um monte de capanga aparece de onde? Do mesmo corredor. Como eles fizeram para não se cruzarem? Alguém ficou invisível, só pode. Mas a verdade mais pura é que eu não tenho nem vontade de tentar entender o que aconteceu nessa pitomba de filme.
Pra quem deu falta de um certo vampiro, pode ficar tranquilo porque a vice-liderança ficou com Morbius. O filme do vampiro que conseguiu sugar foi a nossa alegria a cada minuto de projeção. Digo isso porque faltam atributos e porque os pontos mais altos jamais ultrapassam o medíocre. Resultado, um desastre que custou 75 milhões de dólares. A trama segue aquela mesmíssima formulinha básica que a Sony não tem vergonha de reciclar dos dois Venom. Morbius ganha superpoderes que fazem ele se tornar perigoso. Ele finge travar uma luta interna para não machucar inocentes, e é o mais perto que ele chega de ser um herói. Aí, por causa dele, surge um vilão com o mesmo tipo de poder. Eles se enfrentam por meio de T-BAFs genéricos, que são sempre interrompidos para empurrar a decisão pro final. E além do roteiro não oferecer nada de novo, ainda faz a mesmice sem colar bem uma ideia na outra. O filme fica lá o tempo todo, batendo nas mesmas teclas básicas de como é ruim ser vampiro, mas olha o que eu sei fazer. Quando avança, é por meio de arbitrariedades convenientes. Os diálogos também não ajudam com uma coletânea de exposição barata e frases falsas. Pudera, né? Esse roteiro chechelento sequer teve coragem de trabalhar bem o dilema do vampiro de precisar de sangue humano. Aqui inventam um negócio de sangue artificial, que ele finge ser um problema muito grande, na prática não é, porque ele precisa se alimentar na mesma frequência que qualquer pessoa normal, e não deixa de ser um filme de vampiro em que o sangue quase não aparece. E o vilão? Eita, que serzinho mais desinteressante, coitado. E até as sequências de ação são ativadas sem uma boa justificativa. É só porque o filme precisa de tempos em tempos ter algum atravancamento. Quanto à realização da ação, é uma combinação de movimentos de câmera e cortes bruscos mergulhada no escuro, com a câmera evitando apontar para o que é importante e personagens transformados em borrões. Para piorar, o diretor Daniel Espinosa ainda inventou de colocar uma fumaça saindo dos vampiros. Mano, que é essa? Vampiro fumegante, de onde ele tirou isso? Desse jeito, além de serem as mesmas lutinhas sem graça se repetindo ao longo de todo o filme, só dá pra ver um bololô de fumaça e borrão no escuro. Olha, que tristeza. E no topo do pódio do nosso ranking de lixo radioativo desse ano, a gente tem um empate? É isso mesmo, 365 dias hoje e 365 dias finais. Sim, eu tô dando uma roubadinha, mas é simplesmente porque essa franquia é tão bostanilda que não merecia ocupar duas posições na nossa lista. Juntando os dois filmes dá quase 4 horas de duração e praticamente nada acontece. Num filme, a mulherzinha acha que o marido traiu ela e foge, ficando de flerte adolescente com outro pé de pano. Aí tem umas tretas com o irmão mafioso do mafioso, mas vem do nada e dá em nada também. Já no outro filme, a mulher volta com o marido, mas fantasia com outro carinha que ficou flertando e fica na dúvida de com quem quer ficar. E eu juro a você, de história é só isso. E como eles conseguem ocupar 2 filmes de 2 horas desse jeito? Bom, com muito vucu-vucu, daquele jeito soft porn, que só deve animar as tia que tem vergonha de ver pornô de verdade, mas quando eu falo muito, é muito mesmo. Sério, no 365 dias hoje, com 20 minutos de filme, eles já tinham furunfunfado umas 5 vezes. Aí depois disso eu simplesmente parei de contar. Ah, você deve ter ficado todo oriçado assistindo, né, Otávio? Mas menino, antes esse. É porque além desse trem ser mó repetitivo, ainda tem um asco desses personagens. Mesmo sem levar em consideração a origem abusiva dessa franquia, os homens só sabem morder o maxilar pra dizer que são muito macho, ficam lá. E a mulherzinha só servem de troféu, objeto e fetiche, fingindo que não são. Mas você pensa que essas obras incríveis só tem isso? Aí você se engana feiamente. Tem mais uma coisa repetitiva aqui pra aborrecer a gente também. Clips. Pra mostrar o glamour vazio que esses b****s gostam de exibir. Vão na balada, é um supercut com música topster. Vão almoçar, jantar, lanchar, conversar? Children singing soft and sweet. Não, estão só passeando. We got nothing to lose, so come on. A câmera se danando a rodar e corte demais e ppp, câmera aérea, ppp, pra tudo tem uma montagenzinha mequetrefe pra fingir dar substância aos livros picaretas que serviram de inspiração a estas... E sabe o que é pior? Tá dando certo. A Netflix tem financiado essas desgraças e o público tem visto. E desse jeito, mesmo não dizendo nada com essas 2 sequências num só ano, e mesmo a terceira parte tendo sido chamada canalhamente aqui no Brasil de 365 dias finais, de final não teve nenhum. Este não terminou. E é isso, enquanto tiver trouxa pra ver, claro que quem teve a índole de chegar até aqui não vai abrir mão de continuar ganhando essa graninha fácil.
E valem também menções desonrosas para A Maldição de Bridge Hollow, que tentou fazer um terrorzinho de Halloween para crianças, mas esqueceu de colocar algum nível de risco na problemática. É tudo tão bobo e fácil de se resolver que dá sono. E Moonfall, Ameaça Lunar, que não vai muito além de ser mais uma forma com que Roland Emmerich convenceu os estúdios de financiar sua tara em destruir a Terra com uma presepada diferente. E esses dois ficaram de fora da nossa lista oficial porque são ruins, mas com muita boa vontade a gente até consegue encarar. Então é isso, mais um Super 8 está chegando ao final, fico muito grato pela atenção de vocês, muito obrigado, até a próxima e tchau. É ruim esse encerramento? É, pra combinar com essa bexiga aí que eu falei. Minha câmera já tá apitando ali, tá super aquecendo. Compro uma câmera boa, câmera cara, mas super aquece. Aí tem que gravar em prestação. Ou desgrama. Não reclamar não, né? Não reclamar não, que a imagem tá boa. A imagem tá bonita.